Olá, boa noite. Ai, que lindeza, todo mundo chegando aí. Cadê as bonitezas? Vamos falar um pouquinho sobre feminismo, falar um pouquinho dos nossos trabalhos, do tanto que é forte esse negócio de ser mulher. Tô procurando aqui a minha amiga parceirona que vai estar com a gente aqui nesse bate-papo. Lindeza. Como que é, amor? Eu tô pedindo ajuda pra Annalise, que é minha assessora, gente, porque eu sou... Isso, obrigada. Quando aparecer uma mãozinha aí, gente, é a Annalise, tá? Que tá aqui me ajudando. Bem-vindas nós. Eu quero colocar a Indira aqui, mas eu não tô conseguindo. Hã? Ah, isso. Tá vendo, gente? Olha, e eu fiz a aulinha de Instagram, tudo direitinho. E eu ainda não consegui mexer nesse negócio. Deu certo. Menina, que luta! Nossa, eu sou Mas muito dá certo, sempre dá certo. No final dá tudo certo, Eu sempre. sou muito ruim com. Eu fico torta desse jeito, né? Eu tenho que fazer umas Você gambiarras tem que ficar em também. pé. Gente, que não tem como mostrar pra vocês como que tá aqui em casa de gambiarra. É, meu também tá uma gambiarra por conta do carregador que tem que ficar conectado, senão vai-se embora. Não, e Mas falar eu. que eu sou apaixonada com esse sotaque, né? Não sou Ah, apaixonada meu só Deus. por coisa que você faz, não. Eu preciso colocar o título aqui, gente, vocês acreditam? E eu tô apanhando. A Annalise, que é minha assessora aqui. Colar. Isso. Ai, Eu ai, nem sei como é que faz para botar esse negócio de título, não. Eu tenho que descobrir também. Ó, mas o tudo bom certo. é ter filho jovem. Filho jovem ensina a gente a fazer tudo. É, o meu tem 8 anos, ele não tem muita paciência, não. Assim, ele espera que eu saiba que eu esteja na mesma vibe que ele. Aí eu falo que não dá e ele fica meio bolado. Ai, aqui, eu acho que a gente começou falando assim de filho, né? Eu tenho um menino também. E eu tinha falado um pouquinho antes, não sei se você tinha acompanhado, que a gente ia trocar uma ideinha sobre feminismo e tal. E eu acho que eu vou já começar pensando nisso, assim, você me ajudar a pensar nisso, porque eu também tenho um menino, né? Sou mãe solo, preta, na perifa, e aí criando um menino homem. Como que é isso? Como que é isso para você, assim? De repente, você pode até me dar uma diquinha. Olha, eu tenho refletido muito sobre isso, sabe? Sobretudo esse período, assim, eu sempre reflito muito sobre o que é criar um filho homem. Na verdade, criar uma criança dentro da sociedade que a gente vive é um desafio, né? E criar uma criança sendo preta, periférica, é desafio em dobro e a gente sabe de tudo isso. Mas eu tenho refletido muito, assim, nesse período de quarentena, de isolamento, que eu acho que um dos maiores desafios que a gente tem é criar homens que saibam lidar, além de tudo, com os seus sentimentos.
porque a gente vem de uma construção de que os homens eles precisam esconder os seus sentimentos, mascarar os seus sentimentos. E aí, como a gente está vivendo num outro momento, né, em que as coisas elas estão muito mais à flor da pele, em que o diálogo, assim, né, de uma forma geral, ele tem prevalecido mais, eu acho. É muito difícil, assim, criar uma criança aprendendo a lidar com os sentimentos e como expressar esses sentimentos de forma com que a outra pessoa entenda. E mais, quando a outra pessoa não entende ou não dá conta, como que essa criança fica? Porque a gente vive na geração do... Essas crianças estão na geração do imediato, né? Então, tudo é para ontem, tudo é para agora, não sabe esperar, não sabe lidar com... Tem dificuldade de lidar com o não, peraí, daqui a pouco, e isso é muito complexo. Eu acho que para além das outras coisas, né? Do respeito, da solidariedade, da empatia. O mundo também está muito rápido, né? Eu estava vendo um documentário ontem sobre isso, assim, né? Eu só adoro, minha vida eu conto em filmes. E é um documentário que fala quanto tempo tem o tempo. E aí são vários cientistas, estudiosos, religiosos que vão falar sobre essa questão do tempo. E aí tem um físico que ele fala exatamente isso, né? Que a gente vive uma geração, um momento, e que o tempo ele deixa de existir porque ele se funde, é imediato. Então, o que a gente está fazendo aqui é algo que extrapola essa relação do tempo. Porque imagina que eu estou num bairro, você está em outro bairro, a gente precisaria, para fazer esse papo, se encontrar pessoalmente, então pegar um ônibus, andar não sei quantas horas ou minutos, chegar juntas, dialogar para depois a gente compartilhar isso com as outras pessoas. E agora a gente não precisa mais disso. Então o tempo ele fundiu assim, né? Então é tudo muito imediato, é tudo muito instantâneo. Então essa questão do lidar com o tempo das coisas tem sido bem desafiador, assim, né? E eu fiquei vendo o filme ontem e fiquei fritando. Falei, gente, é um negócio assim surreal. Porque, a gente, assim, quem estuda... Ó, tem uma criança passando aqui atrás. Quem estuda... quando a gente estuda e para estudar toda live aparece a criança. E ele tá de cueca, inclusive. Eu vou até constranger. Eu perguntei, por que você tirou o short? Ele, eu não tirei o short, não. Aí ele tá correndo pra lá e pra cá, ó, de cueca. Enfim. Mas é bem isso, né? Quando a gente... porque a criação dos nossos filhos é nossos filhos e a gente, né? Eu fico brincando, assim, que eu tô criando meus meninos me criando, assim, porque eu também sou muito dependente deles. E nesse momento agora, né, igual você estava falando do tempo, esse tempo corrido, que aí todo mundo faz um discurso como se tivesse parado. Eu tenho percebido que para nós, mulheres, e principalmente mulheres que estão em algum movimento, fazendo algum trabalho, o tempo acabou, né? O tempo acabou, porque é isso. Aí a gente está aqui num trampo importante, mas aí a gente está cuidando dos meninos que tá passando e essa correria toda. Né? Não, esse momento de isolamento, assim, a gente tem visto as pesquisas falando, primeiro, que as mulheres que produzem ciência têm produzido menos, né? Exatamente porque essas estão, na sua maioria, dentro de casa novamente. E a gente tem visto também algumas pesquisas falando sobre essa questão dessa sobrecarga doméstica que a gente tem sofrido. Porque a gente sabe que isolamento no nosso país hoje, ele não é para todo mundo, assim, embora as pesquisas também apontem que a maioria das pessoas gostaria de estar fazendo isolamento, mas essa política do governo, né, de genocídio do povo, de extermínio do povo, né, de colocar as pessoas para a rua de qualquer jeito, de tratar, né, as 37 mil mortes do nosso país no dia de hoje como dados estatísticos, nos levam à necessidade de ir para a rua, porque se a gente não for, como é que a gente come, né? Então, a gente sabe que, infelizmente, não é todo mundo que consegue fazer.
Mas para as que estão conseguindo fazer, e para as que não estão também, porque a nossa sobrecarga doméstica não diminuiu, porque a gente está saindo para trabalhar, né? A gente tem visto um aumento dessa sobrecarga, porque a gente tem que lidar com esse tempo fundido de fazer o trabalho de dentro de casa, para além do trabalho que a gente já tem dentro de casa. E aí, para as mães que estão ensinando seus filhos, porque o governo do estado está aí enfiando aula remoto, goela abaixo, né? Eu tenho visto vários vídeos de mães assim se queixando, porque são 3, 4 crianças na rede estadual que estudam no mesmo horário, que tem que compartilhar um mesmo telefone, para poder dar conta de ensinar um conteúdo de 20 minutos. Então, tudo isso é trabalho a mais. E muitas dessas mães, inclusive, né, que a gente está falando das periferias, que nem tiveram a sua escolarização finalizadas e que acabam se colocando nesse lugar de ter que ser as professoras alfabetizadoras, enfim, né? Compartilhar. Como se ser professor era assim, você dormiu e acordou, professor, né? Não precisasse de um preparo, Exatamente. né? E muitas vezes, como que essa mãe, como que a gente lida com esse constrangimento de reconhecer para os nossos filhos que a gente não dá conta disso? Porque esse lugar da maternidade também é um lugar que dizem que a gente é super-heroína, né? Então, que a gente sabe de tudo, que a gente dá conta de tudo, e que quando a gente não faz isso, é um fracasso, né? Então, a gente tem que ficar lidando com essas imposições que acabam nos sobrecarregando e nos dificultando ainda mais a vida nesse momento tão difícil que a gente está vivendo. E eu comecei a falar, eu não dei boa noite, é uma falta de educação, minha mãe disse, menina, pelo amor de Deus. Mas, ei, gente, boa noite. Que bom estar aqui com vocês, os que estão chegando, os que já chegaram. Dizer que eu estou muito... Eu percebo que a gente é muito acelerada. Eu comecei assim, dei uma boa noite, aí eu estava muito preocupada com as coisas, mas muito acelerada. E é isso, assim, né, de que nós, mulheres, estamos prontas para tudo, né, para resolver tudo, para fazer tudo. E a gente nunca cansa, a gente não queixa de nada. E uma coisa, assim, que eu fico pensando muito... que dia que eu... Porque, na verdade, sempre tem essa pergunta assim, quando você se descobriu feminista? E quando eu olho para mim, eu me vejo assim, desde criança, questionando tudo. Por que é eu que tenho que lavar vasilha? Eu não vou lavar vasilha. Ah, mas você tem que ir porque você é a menina. Eu sempre me questionei de tudo, assim, por que eu tenho que usar a roupa que está na moda? Cara, eu quero usar a minha roupa que, sabe, minha calça rasgada, minha calça caindo, que eu gostava muito de usar roupas assim. E, na verdade, eu descobri que isso que eu era feminista. Eu não sei se aí é esse momento que eu me descubro feminista, mas eu queria que você contasse assim pra gente, assim, quanto que foi esse momento para você, sabe? Porque para mim, porque o feminismo também ainda né, um tabu, assim, quando eu falo alguma coisa de feminismo, aí algumas mulheres, alguns homens querem meio que me comer, né? Tipo assim, já vai começar a querer matar homem, não sei o que, esses rolês assim. E assim, é lógico que é uma coisa completamente diferente disso, inclusive uma coisa super top para os caras, né? Um alívio de algumas sobrecargas que ele tem, igual quando você fala, né, da questão emocional e tudo. Mas é uma coisa muito pesada, parece que para as pessoas discutir, e uma coisa que, para mim, como eu já cresci nesse questionamento, eu não vejo assim essa dificuldade. Aí são duas coisas. É de quando você descobriu e como, e se tem uma forma de fazer isso leve com pessoas como eu, que não sabia nem que era feminista, sabe? Eita, pega! Olha, primeiro assim, que eu me descubro todos os dias feminista. Porque a gente vem de uma estrutura de sociedade que ela é, na sua origem, né, na sua base ali, machista e patriarcal, como a gente fala, né? O poder pátrio, o poder do pai, do homem, da figura masculina. E não é um poder
compartilhado, é um poder imposto, hierarquizado, é um poder em que a gente, nós mulheres, seguramos o BO todos os dias para que eles digam, mas se não fosse eu, você não faria. E eu acho que quando a gente olha para o conjunto das mulheres, a gente vê que essa imposição, né, desse poder pátrio, ele faz com que a gente seja essas feministas, porque a gente precisa dar conta das coisas, a gente precisa dar conta da vida, porque se a gente não der conta, quem que vai dar? Então a gente, quem que vai, né? Porque, assim, quando o bicho pega, tem muito meme rolando, assim, tipo, tem um da Mafalda, né, que é um símbolo da resistência, da resistência argentina, que ela fala assim, mãe, aí a mãe responde, o que foi, filha? Ela, não, era só para saber se esse nome ainda estava funcionando. E é isso, a gente, quem que não é mãe, que não escuta na rua uma criança chamando mãe e a gente já vira para saber? Quem nunca passou por essa experiência, assim? Só de ouvir o nome mãe você já vira. Porque a gente traz essa carga, né? Essa responsabilidade, na verdade, que é a maternidade, com um sentimento de que nós temos que dar conta mesmo. Então, não é um nome que a gente carrega de feminista ou não feminista, mas é como a gente escolhe encarar a vida. Então você fala, eu encarei a vida sempre questionando por que sou eu que tenho que fazer. Então a gente faz, mas a gente faz questionando por que sou eu que tenho que fazer. Então quando o bicho pega aqui em casa, eu viro pro meu filho homem e falo, por que você acha que você tem que me responsabilizar por responsabilidades que são suas? Por que sou eu que tenho que lembrar de pegar aquele brinquedo que você queria levar para brincar? Por que sou eu que tenho que levar a sua roupa para o banheiro na hora que você vai tomar seu banho? Por quê? Porque a gente se questiona, mas a gente também tem que fazer os outros se questionarem por que a gente está nesse lugar. E se a gente não tivesse, quem estaria nesse lugar? As coisas estariam funcionando se a gente não estivesse? E aí eu acho que quando a gente faz essa reflexão, a gente entende o papel que a gente tem, a importância que a gente tem. E aí a gente se descobre, eu acho, essa feminista, assim, que muitas vezes valoriza o nosso trabalho da outra, né? Que muitas vezes a gente luta sozinha, porque a maioria de nós trava uma batalha sozinha dentro dos nossos espaços privados, dentro das nossas casas. Quem tem o privilégio, a possibilidade de ter uma casa, né? Mas quem está em algum lugar, né, que está ali dentro daquele espaço fechado, a gente entende a importância daquilo que a gente faz e a gente segura a onda de ter que assumir a responsabilidade sozinha. Porque no final das contas é isso. A gente segura o BO sozinha. Eu tava brincando com as meninas que hoje ia ter uma nova ópera, uma ópera do Brasil. Eu tava muito me sentindo de ter essa oportunidade de trocar essa ideia com você, sabe? E aí, Mari, tá ali, tô aqui te vendo ópera. Uma coisa... porque, assim, esse questionamento a gente faz muito dentro da nossa casa, com os nossos filhos, quem tem companheiro, né, dessas tarefas, por quê? E se eu não estou, como que vai ser? Mas tem muito isso também, né? Você, como eu, é militante, né? Tá aí nos espaços de disputa, e a gente vê os nossos coletivos, assim... um grande número de mulheres ativas, né? E é muito importante, né? Eu acho que eu acho, não tenho certeza, a gente disputar esse espaço fora também, né? Discutir isso assim, tá? A gente na hora, né? Vamos colocar em um exemplo quando a gente está em uma manifestação, por exemplo, os corpos que estão à frente são os corpos femininos, né? Mas os créditos, muitas das vezes, pela conquista, não só de crédito, mas de oportunidade de voz, de vez, não são os corpos femininos nesse momento, né? E eu acho que é muito importante a gente perceber
questionar e apoiar também, né? Essas mulheres que eu percebo assim muitas vezes que tem aquela que todo mundo chama de forma pejorativa e que para mim não é pejorativo, a treteira do rolê, sabe? Que sou eu, que é você, sabe? Tá presente aí as treteiras. Pronto, ela chegou, ela chegou. Porque não é muito isso, assim, né? Alguns colegas nossos, assim, que se dizem pró-feminista, mas que aí, às vezes, né, meio que... Pois é, por isso que eu comecei falando que eu estou me reconhecendo feminista todos os dias, porque essa estrutura, não basta eu dizer assim, levantar a mão e botar uma camisa e dizer eu sou feminista, que eu estou imune de qualquer comportamento que reproduza essa lógica machista e patriarcal. A gente precisa mudar a base da estrutura da sociedade. A gente precisa mudar e reeducar essas novas gerações e as gerações antigas, com mais dificuldade, obviamente, a entender que estamos juntos, sabe? Que quando a gente vai para a luta, a gente vai porque a gente sabe o quanto dói, né? Porque a gente que segura o BO, como eu falei, então a gente vai porque a gente sabe o quanto dói no teu filho na escola pública. Quantas mães não estão passando aperreio mesmo? Porque a alimentação na escola era fundamental dentro da casa. E aí esse governo acha que dá R$ 50 para quem conseguiu acessar vai resolver o problema. Ou a própria prefeitura que dá uma cesta com 12 itens e acha que dentro de casa uma cesta com 12 itens vai segurar a alimentação da família. Porque o meu filho engordou 4 quilos, porque ele já acorda com fome e vai dormir esfomeado. Sabe? Porque é isso, é muita energia, e não tá na escola, e não compartilha. E eu fico pensando, falei, velho, meu filho estuda escola integral, ele estuda escola pública, e eu fico pensando assim, ele tomava café, almoçava, lanchava, então ele chegava em casa e ele só jantava, né? Agora, imagina você estar com a criança 24 horas todos os dias, há não sei quantos dias, porque por mais que a economia volte, a educação não volta agora, a gente sabe disso, infelizmente ou felizmente, né? Como que vai ser isso? Quer dizer que a gente vai ter mais miguéis, então? Porque a gente precisa dar conta, sabe? Então, quando a gente está dentro dessa sociedade, nós estamos nela, não basta só eu dizer que eu sou feminista. Eu preciso todos os dias olhar para minhas atitudes, para o meu comportamento, inclusive com o meu filho, comigo, com as pessoas que me cercam, para que eu não siga reproduzindo. E isso serve para os homens, porque essa é a estrutura da sociedade que a gente vive. E aí você perguntou como é que a gente faz isso de forma mais leve. Primeiro, a gente faz isso não responsabilizando e culpabilizando aquelas mulheres, sobretudo, que não dão conta ainda de assumir uma postura e o título de eu sou feminista. Porque não é o nome que vai determinar o quanto forte é aquela mulher e o quanto que ela vai para a luta quando ela precisar entender que ela precisa ir para a luta. Porque muitas mulheres estão na luta e elas não reivindicam esse nome, mas elas estão na luta. Elas estão ombro a ombro com a gente. Nas periferias, nas ocupações, nas lutas em defesa da educação, pela moradia, pelo direito ao trabalho. Elas estão, sabe? Elas são diaristas, elas são trabalhadoras autônomas e elas estão na luta com a gente. Então, e aí... né? Tá para além do título. Exatamente. E outra coisa é a gente se reconhecer na outra. Sabe? É saber que o que você faz me fortalece. Que a nossa capacidade de transformar toda essa dor e essa carga social que a gente tem nos dá força para seguir lutando, porque a gente consegue fazer isso. A gente, né, usa muito essa palavra se ressignificar, né? Ou seja, a gente muda o sentido da coisa, e a gente muda o sentido da coisa e a gente vê um problema e a gente transforma aquele problema em esperança e vai à luta. E isso nos enche de orgulho. Sabe? Porque isso mostra que quando a gente está junta, quando a gente é coletivo, quando a gente se reconhece uma na outra, umas nas outras, a gente consegue mudar essa estrutura, seja nos pequenos espaços em que a gente está, seja nos grandes espaços. E a gente tem visto isso acontecer no nosso país e no mundo inteiro.
né? Essas mudanças que não necessariamente são mudanças de uma vez, mas que têm acontecido a partir dessas mulheres, assim como nós, e outras que seguem no anonimato, e outras que infelizmente perderam as suas vidas, e essas que ainda não se reconhecem nesse lugar que a gente se reconhece outro, mas que estão lutando e que estão nos dando força. E eu acho que isso torna mais leve, porque de fato é muito pesado a gente lutar contra essa estrutura e lutar dentro da nossa casa, no nosso espaço fechado, na disputa no trabalho, na disputa dentro da escola para quem está na escola, sabe? Mas quando a gente olha e fala, nossa, mas o que a fulana está fazendo, olha aquilo ali, sabe? Quando eu crescer eu quero ser daquele jeito. Sabe? Isso nos dá Nossa, muita energia. você tá falando, eu tô lembrando assim de quando eu fui de religião e às vezes quando eu ia para algum espaço assim, eu percebia que as pessoas pensavam assim: lá vem a chata, vai falar de religião para mim. E aí eu parei muito de me apresentar com o título da minha religião na minha apresentação, sabe? Aí eu era só a Lu, mas as coisas que as minhas atitudes que as pessoas iam ver. E depois, quando chegava nesse assunto, aí eu falava, eu sou de tal religião. E as pessoas olhavam e falavam assim, nossa, sério? E era uma forma que eu tinha de fazer convites para a pessoa conhecer mais a fundo, porque às vezes o nome, né, já dá uma, né, o título dá uma afastada. Não estou falando de negar, isso é só uma coisa que eu pensei Não, aqui. claro. Não, Eu e fico eu faço pensando. muito essa discussão, sabe? Desculpa, porque pra gente, não sei pra você, mas pra mim, me reconhecer feminista foi algo fundamental na minha vida. E é algo que eu não quero perder. Então, quando a gente diz assim, não, eu não vou chegar escrito no peito, assim, tatuado na testa que eu sou feminista, porque eu quero acessar mulheres que têm Yes. essa resistência, não é fácil, sabe? É difícil. Mas não é o nome que eu carrego, sabe? É a minha atitude. E eu acho que isso é o diferencial. Porque a gente parte de um lugar, assim, e há muita crítica ao feminismo, né? Uma parte desse feminismo que está difundido. Eu acho que é muito por isso, assim, porque ninguém explica o que é o feminismo, como que é isso de ser feminista. E aí, assim, como que a gente discute feminismo dentro da periferia? Como que a gente. Porque, assim, todos os dias surgem nomes e nomes, né? E aí tem um tanto de coisa, porque aí. Uma época eu fazia um discurso e falava assim, vamos lutar por igualdade. Não, mas agora mudou, agora é equidade, que a equidade é mais certo, que aí dá mais para quem tem menos e tudo. E essas coisas mudam, mas aí a gente está falando de mulheres semi-analfabetas ou analfabetas, que sabem de feminismo, o que alguém viu falar que nós, né, que a gente come as criancinhas, que a gente anda com os peitos de fora, esses Não tá trem, cheio de porque cabelo. não rapa aí, tá tudo óleo, sabe? E tal, mas porque pra gente, a gente enxerga isso como liberdade. Isso é uma liberdade, você poder escolher o que você vai fazer com o seu corpo e tudo. Mas como que a gente chega para essas mulheres dentro da periferia, semi-analfabetas, que, né, que é o que mostra na televisão, ou a mensagenzinha que recebe no WhatsApp que tem de informação? Mas ela tem a mim. Como que a gente faz essa discussão dentro da periferia? Eu acho que a primeira coisa é criar essa relação de empatia, né? Porque era isso que eu estava falando, assim. Criou-se ou tenta-se manter uma ideia, né? Um discurso de que a gente está aqui, né? A gente, as feministas, né? Estão aqui. E as mulheres que não reconhecem o feminismo estão aqui. E aí, quando você chega assim, sabe? É igual o Já. Paulo Freire falava, né? Ninguém, como é que ele dizia? Algo como ninguém sabe tanto que não possa aprender e ninguém não sabe tanto que não possa ensinar, alguma coisa assim. Ou Uhum. seja, você criar essa relação de empatia, né? A gente entender que toda construção ela é uma construção, que eu não posso chegar, por mais. Olha, eu sou da coordenação da Casa de Referência da Mulher Tina Martins, a gente trabalha e acolhe mulheres em situação de violência.
E a gente tem aí 4 anos de construção, né, de bagagem aqui em Belo Horizonte. Quando a mulher chega vítima de violência, por mais que eu, Indira, saiba o que aquela mulher precisa fazer do ponto de vista da violência imediata que ela sofreu, eu preciso levar em consideração o que é que essa mulher dá conta de fazer naquele momento. Porque senão eu vou estar violentando mais uma vez aquela mulher, impondo para ela tomar uma atitude, assumir uma posição, entrar numa batalha que ela não está dando conta, porque ela está frágil, porque ela não consegue perceber ainda a violência que ela sofreu, ou porque ela ainda não dá conta de aceitar que aquilo que ela sofreu é uma violência, porque você reconhecer que daquela pessoa que você ama, que você trilhava uma vida, uma família e sei lá mais o que juntos, você reconhecer que aquela pessoa é a que te agride, é a que te viola. E aí você tem que tomar uma atitude diante disso, levando em consideração a casa, os meninos, a sociedade, a igreja e toda a bagagem social que vem. Não é toda mulher que dá conta. Então eu posso até saber o que ela tem que fazer, mas eu preciso perguntar para ela o que ela dá conta de fazer. E aí eu preciso... Alguém postou aí, ó, ninguém ignora tudo, ninguém sabe tudo, todos nós sabemos alguma coisa, todos nós ignoramos alguma coisa. Paulo. E aí eu preciso ter a grandiosidade de respeitar aquela mulher, porque ela não vai ser menos mulher porque ela não deu conta. Então, se a gente chega na periferia e diz assim, vamos conversar agora, olhe, as feministas defendem o aborto, então para ser feminista tem que defender o aborto. Aí já, certo? As feministas defendem a liberdade ao corpo. Logo, você pode andar do jeito que você quiser, fazer o que você quiser com o seu corpo. Eu preciso falar isso mesmo? Porque quantas mulheres na periferia não fazem aborto todo santo dia e ajudam a outra a fazer aborto porque a gente sabe que não dá conta de ter a criança? Quantas? Só que a religião, a comunidade, os costumes não dão para ela essa liberdade de dizer eu faço, eu fiz e é isso mesmo. Até porque é crime. Ela nem pode fazer isso também. É um mundo hipócrita, né? Quantas mulheres na periferia não têm essa liberdade com seu corpo, não andam do jeito que querem? Eu preciso mesmo dizer? Porque ela é que segura o BO da outra mulher ou do outro cara que olha do jeito que ela está vestida e aponta ela e desqualifica ela. Ela é que segura o BO. Então ela não precisa ir para a Zona Sul para poder fazer isso não, porque ela já faz na quebrada dela. Agora, o que a gente precisa fazer é fortalecer essa mulher para ela dar conta de segurar as decisões que ela toma na vida dela. E saber que ela não está trilhando isso sozinha. Porque eu acho que isso é o central do ser feminista. É a gente criar essa relação de empatia umas com as outras, apesar das nossas diferenças. Porque nós não somos iguais. Sabe? E aí a gente quer botar, isso é uma expressão nossa do Nordeste, né? Botar. A gente quer colocar todas nós no mesmo patamar, descredibilizando ou desconsiderando as nossas experiências distintas. E achando que porque alguém veio da academia, alguém escreveu tal coisa, falou tal coisa, aquela mulher que está lá na quebrada, que não teve acesso à educação, que trabalha, sei lá, 60 horas por semana, fora o trabalho doméstico que ela faz dentro da casa dela, ela não pode sentar numa roda com a gente para poder compartilhar, para poder falar o que é que ela pensa, o que é que ela vê. E isso é muito difícil, sabe? Porque é a gente sair desse lugar de achar que a gente é a detentora da verdade, que a gente sabe tudo e, portanto, a gente não aceita escutar. E aí, quando a gente faz o trabalho assim, com esse afinco, eu falei aqui da Casa Tina Martins, eu acho que uma das coisas que eu mais aprendi, que eu mais aprendo todos os dias é a escutar. E ouvir é diferente de escutar. Porque você pode ouvir, ó, eu sou mãe, o menino tá aqui, ó, pei no meu ouvido e eu tô só, tá certo, mas tô aqui fazendo outra coisa. E ele tá, mãe, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, e eu tô, tá certo, tá certo. Pergunte se eu escutei de verdade uma parte do que ele falou. Eu já quase coloquei fogo na casa, assim. Sabe?
foda, né? Então a gente precisa escutar, entender que não é só a gente que É fala. muito Eu tô aqui falando doido. pelos cotovelos, porque eu falo pelos cotovelos, mas eu preciso aprender todos os dias a escutar e dizer que não é Eu, só o que eu falo, é o que a outra pessoa fala e que é importante eu escutar para que eu possa me reconhecer cada dia mais feminista e que aquela mulher possa ver em mim uma feminista diferente do que contam na televisão, nos WhatsApp que ela recebe, que conta na igreja que ela vai, para ela olhar e dizer, não, mas a fulana, ela é feminista e ela não é desse jeito. Então não é bem assim, né? Agora, se eu já me comporto como as pessoas dizem que nós somos, vai ser mais difícil dialogar com essas mulheres mesmo. Você falou uma coisa que é muito interessante, isso de ouvir, né? Porque às vezes entra aqui e sai aqui. E eu sou muito de exemplo, assim. Eu trabalho com educação, aí trabalho com as mulheres aqui na hora da luta, né? E, e eu tenho muita dificuldade de aprender as coisas sem exemplo. Então, a minha forma de ensinar também é tudo com exemplo. Tudo que eu vou fazer, porque eu penso na minha dificuldade. Tipo assim, se a pessoa falar para mim que equidade é isso, e não me mostrar um desenho, não me dar um exemplo, aqui, ó, por exemplo, tá aqui a analista, tá aqui o Hugo, aí o Hugo tem facilidade nisso, a analista tem nisso, aí você pega um pouquinho desse aqui, eu não vou entender. Então, eu trabalho muito com exemplo. E na hora que você falou, eu já pensei nisso. Falei, gente, eu já quase coloquei fogo na casa. E o mundo, ele tá assim por conta disso. A gente tá pondo fogo no barraco aí, porque, assim, e aí no sentido ruim de pôr fogo, né? Porque eu gosto de coisa de pôr fogo. No A gente sentido gosta ruim, desse negócio. porque a gente não dá atenção, né, com essa. Eu já tive rodas aqui com as mulheres, e aí de ouvir as mulheres. E tipo assim, eu já sei disso, e ela tá fazendo errado. No princípio dos meus trabalhos aqui, eu ficava louca. Meu Deus, mas não é assim. Que vontade de falar com ela, é assim, é assado. Você quer que eu vou lá? Eu vou fazer assim, assim, assim. Oh, mas peraí. É ela que sabe quando ela dá conta. E aí é muito fácil resolver o problema do outro, de palavras. Se fosse comigo, é o Porque, famoso, mas se fosse comigo. porque aí, vamos lá para as nossas experiências. Eu passei por uma experiência há pouco tempo que foi de terminar um relacionamento, 9 anos. E tipo, cara, eu não sou obrigada a ficar num relacionamento. Não tá legal, não quero. Mas na hora de terminar, era tanta coisa, era tanta pressão. E eu falei assim, gente, quantas vezes eu falei com as mulheres, sai que eu te apoio, sai que eu te ajudo. E não é simplesmente pegar a malinha e sair. Às vezes tem algumas coisas que, assim, infelizmente, né, aí no meu caso, assim, a minha fraqueza humana não me permitiu enxergar até que eu passasse pela experiência, assim, não parecida com muitas que eu atendo, mas assim, era até mais fácil, porque não tinha o medo da agressão, não tinha o medo da fome, né? Não tinha o medo do abandono. E mesmo assim eu não consegui. Imagina para quem está lá, sendo agredida, não tem apoio da família, não tem para onde levar os moleques. Isso de ouvir E é aí muito entra sério. E aí entra isso quando a gente fala que a gente vive numa sociedade que é machista e que é patriarcal. Porque essa construção, esse seu medo, né, entre aspas, de como romper essa relação, que não tinha isso que você falou, né, das violências, mas que precisava chegar no fim, né, segundo a sua compreensão, mas como que essa bagagem de todas as histórias que a gente viu, de todos os desenhos animados que a gente assistiu, da nossa própria casa, da nossa mãe, da nossa avó, da nossa vizinha, dos comentários, das brincadeiras, que tudo isso vai ficando aqui na gente e nesses momentos,
se apresentam, sabe? Então não é somente eu tenho consciência e eu decido. Porque para nós pesa muito mais. Eu não estou dizendo que para os homens não pesam, não, mas para a gente com certeza pesa muito mais. Não é só pegar a mala e sair. A gente pensa em tudo. A gente pensa nos filhos, nos vizinhos, na sociedade, como eu vou ser vista, quem é de religião. Aí pensa, eu vou ser expulsa, porque eu tenho que dizer o que aconteceu e eu não dou conta de dizer. E mesmo se eu disser, não necessariamente o meu pastor, a minha pastora vai aceitar e vai segurar, então eu vou sair daquele espaço. Então, a gente sofre a violência e a gente é que é apontada e que é excluída dos espaços. E aí a gente também escuta o tempo todo assim. Nós somos o pilar de sustentação. Isso vai passar. Daqui a pouco. Deixa eu ficar. Você consegue esperar. Você consegue. Olha, minha filha, o seu pai era do mesmo jeito. Olha, o seu tio era do mesmo jeito. Viu? Mas agora ele sossegou. Porque todos eles sossegam. Daqui a pouco eles vão sossegar e você vai ver que você vai viver muito bem. Então seja forte, segure, aguente os seus filhos, a segurança que você tem dentro da sua casa, a certeza da comida na mesa, do respeito social. Então segure. Porque a gente também vem desse lugar da culpa, da responsabilização. Porque Ué, eu engravidei porque eu quis, né? Então agora eu tenho que cuidar. Mas ele deu vários indícios que ele era assim, você continuou. E eu escolhi, né? E tudo isso a gente vai, ou a gente não fala pra gente na frente do espelho, mas a gente pensa e a gente coloca aqui na cabeça. Então, quando a gente pensa que é o momento de romper, tudo isso vem e pesa. E aí, muitas vezes, pesa mais do que a violência. Porque a carga de dizer e assumir, mesmo no século XXI, eu sou mulher solteira, eu sou mãe solteira, é pesada. É a puta da sociedade essa ainda. Ainda é. É aquela que vai estar de olho na minha casa, que pode ser uma ameaça para a estabilidade da minha família, que eu tenho que ter toda a atenção com ela. Ai, gente, então, esse comentário é que eu tenho que ler. Cansei de ser pilar, agora eu quero ser laje. Ô, gente, esse povo da arquitetura, né? Tudo na construção. Ô, Indira, gente, tá delícia demais. E aí, olha, tem uma folha enorme de coisas que eu queria... Pois, minha filha, você só tem mais 10 minutos para poder salvar e ir pro IGTV. Se não vai cair, não vai pro IGTV. Isso eu também aprendi. 7h44, a gente começou 7h02. Vai dar ruim para nós. A gente tem mais 13 minutos no máximo. Então, mas aí eu queria muito que a gente falasse um pouquinho da importância de garantir que o feminismo seja antirracista. Sabe? Porque fora, né, essa desigualdade que a gente discute sempre, né, de classe e tal, eu vejo quanto que para nós, mulheres negras, essas coisas vêm tão pesadas e às vezes não são discutidas isso nesse recorte, sabe? Sim. Sabe, né, mulher? Eu sei que eu sou preta e sou nordestina. Sabe? Ai, sociedade cheia de camadas, né? Foda. Pois é. Assim, é uma ilusão, né? A gente achar que o machismo, ele é machismo em todos os âmbitos, sabe? Uma coisa para sofrer machismo, nós só precisamos ser mulheres. Ponto. Ele vai se apresentar? Vai, para todas nós que somos mulheres, é verdade. Mas ele vai ter feições diferentes
para cada mulher que ele se apresentar. E na sociedade que a gente vive, o racismo ele faz parte dessa violência a mais do ser trabalhador, do ser pobre, do ser mulher, do ser periférico. É a mais. E aí não dá para a gente ignorar. Não significa dizer que as mulheres não negras, elas não possam ser solidárias conosco, elas não possam usar as suas vozes, os seus espaços para poder referenciar as nossas lutas e apontar, né, as questões estruturais que nos afetam ainda mais. Não é isso. Mas é dizer que para a gente pega mais. E aí, até para a gente se reconhecer nesse lugar de feminista, pega ainda mais. Porque é um peso a mais, é uma responsabilidade a mais que a gente assume. Porque é a gente reconhecer que não é só a violência do ser mulher, mas é a violência de uma sociedade que é racista. Que olha para a cor da nossa pele e não pergunta nada mais, porque ela já é o suficiente para um atestado de óbito. Ela já é o objeto, nossa. E aí, a gente precisa falar sobre isso de verdade. Porque a gente já sente todos os dias isso. E a gente precisa fazer com que as pessoas entendam o que a gente sente, mas, sobretudo, que elas nos deem, elas amplifiquem a nossa voz. Porque nós também estamos num lugar em que nós, pretos, pobres, periféricos, estamos ocupando esse lugar e dizer, peraí, não dá mais. E a gente viu, ontem o Brasil estourou de manifestações. Os Estados Unidos está no 13º dia consecutivo, inclusive a cidade onde o George Floyd foi assassinado, aboliu, extinguiu o departamento de polícia. O povo impôs, o povo preto impôs o fim do departamento de polícia e a construção de uma política de segurança pública com a participação do povo. E é do povo preto. Porque a gente sabe fazer política. Porque a gente sabe onde é que aperta o calo para nós. Mas a gente precisa amplificar essas vozes para que a gente não fique nos nossos espaços sozinhas e sozinhos, falando para nós. É importante falar para nós, mas a gente precisa fazer com que a sociedade entenda de uma vez por todas, que não dá para falar de que não é racismo, que não dá para falar que não tem preconceito, que não existe essa discussão de que você que não correu atrás. Fala então para essa mãe que está dentro de casa agora, na pandemia, com 5, 6 crianças que tem que estudar e que ela não tem internet. Como que esse jovem vai conseguir fazer um Enem que esse governo acha que ele tem que fazer? Porque está tudo bem? E como que ele vai conseguir entrar numa universidade que está sendo sucateada? Como? Se ele não teve os mesmos acessos, se ele não teve as mesmas condições. Então, quando a gente fala de equidade, é garantir que haja as mesmas condições, respeitando as diferenças. Porque se a gente só distribuir, quem tem muito vai continuar com muito. E quem não tem nada vai ficar com a migalha. Então não é isso que a gente quer. A gente quer que seja, de fato, a cada um de acordo com a sua necessidade. E o nosso país tem uma reparação histórica gigantesca com o nosso povo preto. Porque a gente continua na senzala da sociedade. Rainha dos memes, né? Eu vi um meme que eu acho que todo mundo tinha que ver ele todo dia. Todo mundo, a sociedade tinha que ver esse meme todo dia. Que a gente está pedindo só justiça. Quando a gente começar a pedir por vingança, sabe? E assim, eu acho que a sociedade ainda tem muito que agradecer, que a nossa luta está muito no ambiente político, está muito nas discussões, porque se um dia esse negócio vira... E não deveria estar, sabe? Não deveria estar. E aí, infelizmente, eu tenho várias críticas a fazer àqueles agentes dos movimentos sociais que atuam para apaziguar essa indignação do povo preto.
sabe? Adoro! Porque a gente precisa ocupar os espaços e dizer que a gente não vai mais aceitar. Porque não dá para ser estatística um preto nosso morrer a cada 23 minutos nesse país. Não dá para ser, gente. Sabe? Aquela menina nos Estados Unidos que está falando com o policial, aquilo é muito forte. Uma jovem, uma adolescente dizer, eu não aguento mais. Eu já perdi 3 irmãos. Vocês ensinaram a ser violentos. Vocês, a sociedade nos ensina a ser violento todos os dias. Sabe? E é horrível isso. E a gente não tem que ficar mais com esse grito parado na nossa garganta, sendo silenciado o tempo todo. Porque é isso que a gente é, silenciado todos os dias. E a gente sabe onde é que o nosso calo aperta. Agora, a gente precisa ter responsabilidade. Porque se a gente vai tocar fogo, a gente tem que tocar fogo para a gente assumir o poder. Porque aí eu não quero tocar fogo para vir qualquer um e depois sentar na cadeira e dizer que agora eu vou fazer diferente sem nem ter regaçado a manga. Porque nós podemos fazer o poder do povo. Nós. Porque o que a gente faz nas nossas comunidades, o que a gente segura, mete o pé no barro, o que as arquitetas fazem, o que os movimentos sociais sérios e comprometidos fazem nesse país, é muito valioso, isso é muita experiência. Então, dizer que a gente não sabe fazer política, que a gente não sabe administrar, sabe? Então, eu quero fazer revolução, mas eu quero fazer para o meu povo, para o povo trabalhador, para o povo preto, assumir o poder desse país. Aí sim, se for só para ir, para poder só mudar as cadeiras, aí eu não quero, não. Porque só colocar o outro ali esperando um pouquinho, né? Espera um pouquinho aí, deixa esse aqui que parece... espera. Gente, olha, a eleição é muito importante, sim, porque esse é o espaço democrático que a gente tem. Mas essa não é a única forma de fazer luta nesse país. E nós que somos movimento social, nós que estamos nas ruas todos os dias, apesar da pandemia e com a pandemia, sabemos disso. Então não dá para a gente achar que a gente tem que voltar para casa, fazer o movimento dentro da passividade e esperar que daqui a 2 anos a gente vai escolher. Não vai, sabe? Porque o nosso país ele é desigual, porque a informação ela não chega, porque o povo está indignado e não sabe como fazer diferente. E para isso a gente precisa dizer para o povo como fazer diferente. E é fazer se organizando, é a gente se organizando, é a gente lutando e a gente fazendo a diferença nesse país. É dessa forma. Isso que eu falei, né, dos Estados Unidos, do George Floyd, que o prefeito foi obrigado a acabar com o distrito policial, a gente pode fazer e a gente faz. Porque muita coisa nesse país, ela só aconteceu e acontece porque a gente vai pra rua, a gente luta. Não é por outra coisa. Não é nem muita coisa, é tudo que aconteceu pro povo nesse país foi porque alguém foi pra rua lutar. Exatamente. Indira... Nossa, tá terminando. Eu tô com sangue nos olhos, eu tô emocionada, não tô romantizando, porque não tem nada de mozinho nesse papo, porque é muita coisa pesada, é muita coisa ruim, e é coisa que não é só agora, com as nossas palavras, é coisa que a gente está sentindo todo dia, toda hora. Né? Coisa que cansa a gente, que estressa, que irrita, que dá vontade mesmo, assim, nossa, muita vontade de tacar fogo, né? Fogo no parquinho. A gente, eu acho que tem que terminar agora, eu acho que deu tempo. E aí eu queria te agradecer. Né? Eu que agradeço, Fazer mais live, eu acho que você tem que aceitar o convite para a gente fazer mais 1, 2, 3, 4. E eu acho que você ficou super bem nesse lugar da Oprah. Eu acho que, ó. Gente, ficou muito Oprah! Arrasou! Eu acho que foi muito legal. Acho que a gente precisa sim, porque esse momento da gente conversar entre nós, a gente estabelecer essas táticas, essas estratégias de ação, de reconhecimento, de valorização das nossas iniciativas, do nosso povo, das nossas mulheres. Porque nós precisamos cuidar de nós. Então, quando a gente vai para a luta, a gente vai pelos nossos. E a gente sabe que esse caminho, que bom que é um caminho sem volta. Porque a gente só vai nele. Depois que a gente vai, a gente fala, agora eu sigo lutando. E é muito bom
né? Saber que a gente segue lutando por uma sociedade, porque eu não luto só pela emancipação das mulheres, eu luto para que a sociedade se emancipe dessa exploração, para que nós possamos efetivamente ser livres, em que a gente não tenha medo de sair na rua por ser preto, por ser mulher, por ser pobre, em que a gente possa ter efetivamente justiça social. E dentro dessa sociedade que a gente vive, na atual conjuntura, isso só é possível se a gente for para a rua e se organizar. Obviamente que a gente não está sendo irresponsável de dizer que as pessoas não têm que cumprir o isolamento, pelo contrário, a gente tem que fazer, mas com segurança, porque se o povo está indo para a rua é porque não há as condições de a gente ficar em casa com segurança, né, com alimentação, com dignidade. E aí, infelizmente, é o famoso se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. É desse jeito que a gente está, é desse lugar que a gente está. Então, que a gente se organize e vá com responsabilidade, né, respeitando toda a situação que a gente está vivendo, porque o futuro é incerto, infelizmente, nessa conjuntura atual, e a gente precisa que o nosso povo, que as nossas mulheres estejam atentas e fortes para a gente seguir e ser vitoriosas, porque eu acredito muito na nossa vitória, porque todos os dias a gente impõe, sim, derrotas a esse governo, que nem está na sua metade e a gente já tem dado duros golpes, e eu acho que isso é uma demonstração de que nós temos força, que nós não viemos para brigar exatamente porque a gente tem todos os nossos ancestrais que tombaram, que lutaram, que trilharam esse caminho para que a gente possa mudar o rumo da história, mudar as nossas vidas e viver uma vida melhor. Então, obrigada. Ai, eu que agradeço, foi muito bom para mim. Salva no GTV, porque quem não viu, vê depois. Então, só antes, aqui, Oprah faz merchan, Oprah não faz merchan, não. Mas eu não sei, mas você pode, você pode. Eu vou quebrar o galho das meninas da arquitetura, gente, convidar todo mundo que está acompanhando a gente. Dia 11 de julho vai ter o nosso workshop, né? Nós continuamos trabalhando, né? Acompanhando as mulheres, atendendo as mulheres, né? De forma remota, né? Por conta da situação que a gente está vivendo aí. Mas dia 11/7, sábado, às 17 horas, pela plataforma do Simpla, no aplicativo Zoom, tem nosso workshop, só entrar aí nas páginas da arquitetura e tem tudo explicadinho. Esse negócio de propaganda não é muito comigo, não. Mas o restante a gente sabe fazer. Tá bom. Gente, beijo, obrigada, viu? Beijo, gente. Boa noite. Tchau. E agora? Tem certeza que deseja encerrar seu vídeo?